Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Marcela Punk e este é o Conversas com o Universo, um espaço gostoso em que a gente fala de saúde, bem-estar, espiritualidade, autoconhecimento, tudo junto, misturado e muito mais. Cada episódio eu recebo um convidado especial que é um universo particular e que contribui com a gente na nossa própria jornada de expansão de consciência, trazendo o seu olhar e as suas vivências aqui na Terra. Hoje eu tenho o prazer de receber a Lorena Varone, que é consteladora, mentora sistêmica, uma pessoa que eu admiro muito, que vocês com certeza vão amar conhecer também, quem ainda não conhece. Oi, Lorena, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada por esse convite. Estou muito honrada de estar aqui hoje com você e com todas essas pessoas que estarão aqui junto com a gente agora. Também, estou muito honrada. Tenho certeza que a nossa conversa vai ser super agradável, a gente não vai nem ver o tempo passar. Não tenho dúvidas. A minha proposta, né, Lorena, para a gente conversar aqui é sobre um tema que é muito amplo, que está muito presente na vida de todos nós e que, por mais que a gente ouça falar e fale bastante, ainda não é bem claro, que é a prosperidade. O que é prosperidade? Chega a me arrepiar só de falar. É um tema que mexe com a gente, né, Lorena? Sim. Então, antes da gente falar especificamente sobre a prosperidade, que é algo com o qual você trabalha bastante, eu quero que você conte para os nossos ouvintes um pouquinho da sua história, porque a Lorena não foi consteladora e mentora sistêmica sempre. E em off a gente já estava falando aqui, né, Lorena, já dando um spoiler, né, para o pessoal, que a visão da Lorena um tempo atrás sobre prosperidade com certeza não é a mesma de hoje. Então, primeiro, Lorena, eu quero que você conte da sua transição de carreira, o que você fazia antes e como que foi esse processo, né? Como que veio esse chamado? Vai ser um prazer poder trazer a minha história. Então, o que acontece? Eu sou enfermeira de formação, né? E assim eu vivia maravilhosamente bem até um determinado momento da minha vida. E o que aconteceu? Eu tinha um papel lá, né, como enfermeira muito bom de liderança, tinha conquistado um lugar que eu sentia que era aquilo que eu queria, que eu esperava, um cargo bem diferenciado do que a gente vê na enfermagem, não era um lugar pesado, eu não estava frente a frente com hospitais, nada disso, eram mais voltado para a auditoria. Então, assim, aquele lugar da enfermagem onde você fala, nossa, tá ótimo aqui. Se eu puder ficar aqui a vida toda, tá lindo, tá maravilhoso. E assim eu vivia, né? Mas, de repente, em um determinado momento da minha vida, e muito assim, trazido, sendo influenciada pelo meu esposo, ele começou um questionamento de, mas será que a vida é só isso mesmo? Né? A gente estava com os nossos 2 filhos pequenos, então a gente saía para trabalhar de manhã, ia todo mundo junto, deixava eles na creche, passava o dia trabalhando, 6 horas da noite buscava eles, voltava para casa já naquela coisa de a gente precisa fazer eles dormir, para a gente ter um pouquinho ainda do dia para terminar os afazeres de casa que a gente não dá conta de fazer quando trabalha o dia todo, né? Para daí dormir e começar tudo de novo. E quando ele me trouxe essa indagação, eu fiquei, gente, realmente o tempo está passando, essas crianças estão crescendo, e será que é só isso mesmo? E aí eu comecei, né, essa investigação interna, né? Hoje eu vejo que eu comecei a jogar essas perguntas para o universo, esperando que a resposta viesse, mas sem nenhuma consciência de que isso era possível, né? Só indagando ali dentro de mim. E aí a gente, na verdade, começa essa indagação na busca por eu quero fazer mais dinheiro. Tá bom do jeito que tá? Tá bom, mas a gente podia ter mais, né? Será que é só isso mesmo? Será que é só isso mesmo? Nesse início, no fundo era isso, queremos mais dinheiro, queremos fazer mais dinheiro, ter uma qualidade de vida melhor, né? Nem ter preocupações e tal. Então comecei a pesquisar como que eu poderia, ainda que dentro do meu trabalho, começar a fazer coisas extras, no intuito de coisas online, né? Porque começou a crescer isso em 2019, e aí nessa busca por fazer mais dinheiro. E aí ele trouxe para mim um rapaz que trabalhava com questões de afiliados, e aí eu comecei
comprei o curso. Quando eu comprei o curso, as primeiras aulas dele não tinham nada a ver com questões de afiliado. Ele começou a falar sobre crenças. Uau! E aí E já mexeu assim, nas estruturas. pois é, porque assim, era um tipo de curso que você jamais ia sonhar que ia ter esse conteúdo dentro, sabe? Então, assim, muito interessante, assim, porque foi a evolução dele, né? Ele hoje trabalha como afiliado, é grande, mas ele precisou passar por isso também. Então, ele trouxe isso no curso, e quando eu me deparei com aquilo, crenças, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo aqui, meu Deus? E aí começou realmente a mexer nas minhas estruturas. E foi acontecendo tudo muito rápido. A partir desse momento, dessa expansão sobre esse assunto, que eu comecei a me observar a minha dinâmica familiar, né? Como funcionava, o que foi dito, como eles viviam, como foi a história deles. Tudo começou a acontecer muito rápido. Fui um dia fazer o meu cabelo, a pessoa que eu fazia sempre. Chegando lá, ela começou a me falar de um cara que tinha um documentário e que ele era sensacional, que ela tinha comprado o livro dele. E quando eu fui ver Tony Robbins, não fazia ideia de quem era, mas quando ela começou a falar, eu falei, gente, é tudo o que eu estou estudando lá naquele curso. Esse homem fala justamente disso. E assim, né? Vai te dando aquele negócio no peito que parece que você não sabe para onde você vai parar, né? Porque vai abrindo. Vai expandindo, né, Vai Lorena? expandindo, assim, sabe? Foi um movimento, assim, muito surreal. E aí ela começou a me explicar sobre o documentário, me mostrou o livro, eu li um pouquinho, e lá fazendo cabelo. E aí ela falou para mim, e você não sabe da maior. Mês que vem, ele vai estar aqui no Brasil, no Janesse Arena, do lado da tua casa. Eu falei, Uau! não, é possível que isso seja verdade. Mas ainda assim, né? Tá, deixa eu ver esse documentário. Fui para casa já enlouquecida para ver o documentário e quando eu vi, eu falei, eu vou comprar agora, não sei nem como, mas eu vou comprar e eu tenho que ir. E qual é o documentário? Lembra do O nome? documentário do Tony Robbins é Desperte o Seu Gigante Interior. Uau! Ele também tem o livro. Quando eu assisti o documentário na Netflix, aquilo foi, assim, uma sensação de, gente, eu não tenho a menor noção do que é a vida. Parece que eu estou começando a entender o propósito disso tudo, o que está acontecendo, e eu não tenho a menor noção de qual é a minha missão de alma, mas penso e sinto que a minha missão de alma tem muito a ver com o que esse cara faz. E aí, Incrível, pronto. Lorena. Olha como o universo é perfeito, né? Vocês, Muito. você e seu marido começaram a se questionar, como você disse, começou a fazer as perguntas para o universo e as respostas Uhum. foram vindo. Então, como é importante a gente estar aberto para o que vem, né? Para o que a vida apresenta. Exatamente, exatamente. Essa semana, inclusive, eu vi uma frase que eu tenho repetido ela o tempo todo e para todo mundo que passa por mim. O novo não é a gente que está indo para o novo. O novo, na verdade, ele está vindo em direção a gente, tentando arrumar caminhos para nos encontrar. E na maior parte do tempo, a gente está nesse piloto automático e não está prestando atenção, né? Não tem, às vezes, nem tempo para isso, para parar para isso. Então, a partir do momento que a gente se questionou, foi, sabe, abrir uma porta. O questionamento abriu uma porta, começou a surgir, e esse novo, a sensação que eu tenho é que ele saiu em disparada na minha direção. Tipo assim, minha filha, eu tô há anos tentando fazer você sentir alguma coisa aí e finalmente chegou esse momento, vamos embora. E aí eu fui para o evento, foi assim, muita expansão, muita mudança. Eu saí de lá enlouquecida, assim, se me colocasse para correr uma maratona naquele dia, eu tinha corrido, porque foi muita adrenalina, né? Muita coisa assim que você não explica. E aí, logo depois, veio a pandemia. Então, com a pandemia, eu tive a oportunidade de trabalhar home office e aí eu caí dentro dos cursos, das lives, de tudo, né? Ali foi a hora que eu falei, meu Deus, apesar de tantas coisas tristes, desafiadoras, pesadas que estavam acontecendo, eu estou recebendo aqui a permissão de poder me voltar para isso, sem estar prejudicando o meu trabalho, sem estar prejudicando o tempo com meus filhos, porque estávamos todos juntos, né, o dia inteiro em casa.
Então, dali foi PNL, depois foi constelação, depois foi um trabalho só com crenças, e foi, até que o meu trabalho começou a exigir que retornássemos, né? Todo mundo começou a retornar. E é aí que o bicho pegou, porque eu me vi numa situação onde, assim, experimentei a liberdade, experimentei o gosto e a maravilha que é de poder estar junto dos meus filhos, vendo como eles são no dia a dia, vendo que eles, como eles se comportam, coisa que não dava para fazer, e você não tem nem tempo de pensar que está perdendo isso, né? Eu falei, meu Deus, eu não sei se eu consigo voltar. Mas aí voltei naquele esquema de 3 vezes na semana, né? Ia e ficava em casa, mas foi ficando muito complicado suportar a dor que eu estava sentindo ali, né? Daquilo não está mais fazendo sentido, não estava mais me vendo num lugar onde eu realmente conseguia ajudar aquelas pessoas. Então, quando eles falaram, olha, agora você tem que voltar integral. A creche ainda por cima não tinha voltado, e foi um momento onde eu realmente tive que finalizar esse ciclo para dar abertura para o que tinha, para o que estava, né, tentando chegar até mim. E aí foi isso. Aí eu decidi e comecei a fazer os atendimentos de forma gratuita para sentir como era tudo aquilo. Eu já estava trabalhando com constelação e foi só crescendo, né? Vindo outras formações, vindo uma sessão de constelação onde eu fui a cliente para conseguir cobrar nos meus atendimentos, porque tive esse bloqueio, né? Aquela impostora, ué, você não é enfermeira? Por que você está inventando moda agora, né? E aí que é muito interessante, porque você observa que todo esse trilhar, hoje eu vejo que é a prosperidade, né? Já acontecendo. Né? A questão do dinheiro, que era tão importante ali naquele primeiro momento, na verdade, talvez tenha sido só a chave que a gente precisava para poder acessar e até tomar conhecimento, tomar consciência do que é a verdadeira prosperidade, que é todo esse processo, é o todo, né? É tudo que vem acontecendo a partir de então. Então, foi um pouquinho de tudo isso que aconteceu nesse período. O que é a verdadeira prosperidade para Lorena Varone hoje? Olha, para mim hoje, a verdadeira prosperidade é eu poder ter liberdade para fazer aquilo que faz a minha alma realmente brilhar, assim, sabe? Quando eu tô junto com as minhas clientes, os meus grupos, ver a transformação que é real, às vezes até mesmo palpável na vida delas, né? E eu podendo fazer isso dentro dos meus horários, podendo estar dentro da minha casa, trazendo harmonia para o meu lar, levar meus filhos para a escola, botar o almoço deles, buscar eles na escola, poder estar presente. Acho que isso era uma grande dor minha, a possibilidade de estar sendo ausente na vida deles, sabe? Entendendo que as nossas percepções da nossa criança trazem essas dores, né? Na percepção da minha criança, essa foi uma dor de ausência. Então, para mim era muito assim, eu tenho que fazer uma coisa e eu não estou presente. Então, toda vez que eu estava presente, no pouco tempo, eu acabava indo além e mais prejudicando do que fazendo o que eu tinha que fazer, porque eu estava com aquela culpa dentro de mim, né? Então, hoje é a sensação de que essa liberdade, que para mim é o ponto crucial da prosperidade, harmonizou, sabe? Tudo se encaixou e tudo vai ter um caminhar de evolução que é natural, sabe? Natural. Você não corre, você não está mais correndo contra o tempo. Você está seguindo o fluxo ali na sua boia. Às vezes você dá uma nadadinha, daqui a pouco você está boiando de novo, mas você está indo para o caminho. Eu acho, Lorena, que você tocou num ponto que eu considero muito importante. Porque quando a gente começa a falar de prosperidade, às vezes as pessoas dizem assim: ah, é fácil falar, mas e os boletos? Ah, é fácil falar, eu tenho compromissos, eu tenho filho, eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho coisas que eu preciso honrar. Como que eu vou viver no fluxo? Uhum. E você costuma responder, Lorena, quando chega esse tipo de questionamento, quando alguém
né, fica desconfortável com esse conceito de prosperidade? Olha, esse desconforto, ele é muito natural e ele é meio que impossível você não sentir ele. Eu vejo dessa forma porque eu, por diversas vezes, ao longo dessa jornada, né, logo que eu comecei, logo naquele início, até um pouquinho mais no meio, quando se a gente for fazer um de 2020 até 2024, o início até o meio, eu ainda estava me sentindo também muito dessa forma, né, um medo da falta muito grande, porque você está ali no CLT, você tem uma coisa certa, que todo mês você está ali recebendo, então você segue aquilo ali, ok. Mas quando você vem para cá, se você não se trabalhar, você entra num lugar de, meu Deus, eu tenho que trabalhar aqui 24 horas para fazer isso dar certo, e aí embanana tudo. Né? Então, essa foi muito a minha realidade, e quando a gente vem para esse digital, a gente vê aqueles com quem a gente se formou e parece que foi tudo muito fácil, tudo muito rápido. Né? A sensação que dá é, eu vou criar um Instagram, vou dizer o que eu faço e vai chover gente. Né? E aí foi que eu me deparei com o fato de que, se eu não me trabalhar internamente, isso não vai fluir. Então, acho que a grande pegada nessa questão toda desse fluxo, como organizar esse fluxo, é o trabalho interno, de evolução interna, que vai gerar esse lugar de conforto, qualidade de vida, de dinheiro e tudo, fluir mesmo naturalmente. Porque enquanto eu estava naquela luta por eu preciso ter clientes, eu preciso fazer as coisas, eu preciso tentar vender e chamar, não fluiu realmente. Quando eu fui para um lugar de, eu vou ter que olhar para todas essas dores, lá para aquelas crenças de onde eu comecei, toda a minha história, qual é a história do meu sistema familiar, como eu me sinto perante pai e mãe. Aí que a coisa começou a fluir ao ponto de, estou 100% preparada para o mês de setembro? Não estou. Mas eu tenho certeza que eu não tenho nada para me preocupar. Porque quanto mais eu me trabalho, quanto mais eu me olho, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu me sinto, vai ficando tudo certo, sabe? Tudo vai se encaixando com muita naturalidade. Eu acho que é importante também a gente falar, né, Lorena, que a prosperidade, ela é um conceito amplo mesmo, e cheio de camadas, né? Sim. Você já deve ter ouvido isso de algum cliente, eu já ouvi muitas vezes. Ah, Marcela, mas a gente fez um atendimento ali, por que não resolveu? Uhum. Porque não é só uma coisa, né? Ah, eu vou cuidar, Exatamente. vou olhar para a minha criança interior, desbloqueei a minha prosperidade. Ah, fiz um atendimento lá pontual, desbloqueei minha prosperidade. Vou olhar vou olhar para o meu sistema familiar, desbloqueou a prosperidade. É multifatorial, né? Sim, sim. E esse lugar é justamente a postura da criança, né? Que acha que assim, eu vou arrumar meu quarto e agora eu mereço a mesada, digamos assim, né? E não é só isso. Essa é muito a postura da criança. Tá bom, vou lá, vou resolver isso aqui, vou fazer essa constelação, vou fazer essa mesa radiônica e tá, e cadê o resultado que você me prometeu? Mas não é assim que funciona. A gente é essa grande cebola com muitas camadas, né? E além da gente tendo que trabalhar cada camada, tem também a questão da nossa postura, o nosso posicionamento pós esse processo, né? Então, assim, se eu continuo sendo a mesma pessoa, a gente também não pode ficar esperando um milagre, né? Que é a criança que está ali batendo o pezinho, querendo a sua mesada, mas empurrou tudo para debaixo da cama, sabe? Perfeito. Sabe que eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, ah, eu fiz uma constelação, achei muito legal, enxerguei coisas que eu nem imaginava, mas a minha vida não mudou depois disso. Aí eu sempre pergunto, e o que você fez depois da constelação? Você fez o que a consteladora indicou? Você refletiu? Exatamente. Né? Porque tem isso, né, Lorena? A gente diz, tem o 50% do terapeuta, tem o 50% do cliente. Sim. A verdadeira transformação ocorre quando tem o engajamento do adulto, né? Sim, com certeza, porque no fundo, no final das contas, é a gente que tem que mudar, né? Se a mudança não acontecer, a gente às vezes fica querendo mudar Deus e todo mundo, quer mudar o marido, quer mudar a mãe, quer mudar o pai, quer mudar o filho, mas a mudança, digamos que a salvação, ela é individual,
né? Então, quanto mais você muda, você se posiciona, você deixa de ser aquela pessoa ali que antes não sabia de onde vinha aquela dor, e a partir do momento que você faz a constelação, revela, reconhece, você vê, você dá um lugar, você também precisa ter um novo direcionamento das suas ações. Senão, realmente, é jogar dinheiro fora, né? É você não pegar aquilo ali e não fazer nada com aquelas informações. Então, realmente, você vai continuar no mesmo lugar, não tem o que fazer. E hoje eu vejo que, assim, esse lugar da prosperidade, do alcançar os lugares onde a gente quer chegar, ele vem muito no risco, que é a postura adulta, né? A criança, ela fica ali resmungando, reclamando, esperando chegar até a gente. Chega, mas você também precisa fazer o seu movimento e que às vezes é arriscado, é você não saber onde você está pisando, é você ir se deparar que, poxa, dessa forma não foi legal, beleza, vou recalcular a rota, né? Aí eu vou, poxa, errei, não é assim, eu desisto. Não, é recalcular a rota, onde eu posso melhorar, o que, que eu tenho que fazer. Essa é a postura adulta, né? Que vai te conduzir aonde você quer chegar. Mas se você continuar paralisado ali na criança, esperando o efeito milagroso, você também não vai ver resultado. Eu gostaria que você trouxesse também, Lorena, um olhar sistêmico, né, da constelação sistêmica sobre a prosperidade. Como que isso aparece normalmente nos atendimentos? Olha, eu inclusive essa semana agora que passou, eu fiz um atendimento e que a questão da cliente foi que as clientes delas sumiram. Não estavam, as que estavam programadas estavam cancelando e não estavam chegando clientes novos. Então, assim, meu dinheiro parou de entrar, parou de vir. Eu estou desesperada. E o histórico dela é de assim, olha, eu trabalho desde os meus 15 anos e desde que eu abri meu consultório, sempre choveu clientes, isso não é normal, é algo totalmente que nunca aconteceu. Então, o que está acontecendo, né? E aí nós viemos aqui para a mesa sistêmica trabalhar isso, conseguir enxergar, ver, reconhecer, e de cara já veio assim, padrão repetitivo vindo da mãe. Essa foi a primeira informação que a gente teve ali. E aí eu perguntei para ela, me conta um pouquinho da história de profissional da sua mãe, né? Olha, minha mãe, ela trabalhou muito durante a vida toda, trabalhava na roça, aquele trabalho pesado. Só que aí, quando ela engravidou de mim, ela teve que parar de trabalhar. E desde que ela parou de trabalhar, que eu nasci, ela não voltou mais. E aí, Marcela, foi assim um movimento muito incrível, sabe por quê? Essa cliente, ela hoje está grávida. Uau! Ela Já está senti. grávida. Me arrepiei aqui todinha. É. Então, tá aí o padrão repetitivo, né? Se a minha mãe precisou parar de trabalhar quando estava grávida de mim, como que eu vou fazer? Como que eu vou continuar fazendo o meu dinheiro, né? Como eu vou ter permissão de fazer diferente dela se ela passou por tudo isso por culpa minha, entre aspas, né? E aí, quando ela trouxe isso, e eu falei, interessante, né? Porque você tá grávida, aí já, sabe, aí aquela ficha que não dá mais, a gente tem que parar, deixar para respirar e fazer equilibrar de novo, né, o centramento da cliente, porque vem muita emoção. Então, ficou muito claro quanto a prosperidade dela ali, financeira mesmo em si, ficou mexida a partir do momento que ela se viu vivenciando mesmo com a mãe. Se a minha mãe não pôde, como eu vou poder? Isso tudo fica muito confuso, porque a coisa mais importante do ser humano é se sentir pertencente. Então, se eu vou fazer diferente, eu vou dar um jeito de bloquear tudo. E aí as clientes não aparecem, né, cancelam, e o dinheiro não estava entrando realmente. Então, esse reconhecimento, esse lugar que também a gente viu no atendimento, do quanto ela vem tentando a vida inteira salvar a mãe por essa culpa de ter nascido e ela ter acabado com a vida profissional da mãe, né, a realização profissional. Então, ao longo da vida, ela vem o quê?
pagando as coisas, fazendo pela mãe, e a mãe cada vez se vitimizando mais, né, se diminuindo, precisando da filha, então quebrando a hierarquia, quebrando o pertencimento. Então, na visão sistêmica, esse lugar da prosperidade se você não tem o lugar da sua mãe, no lugar onde ela deve estar de força, e assim como se você não tiver o lugar do pai de força, você também não tem força para viver essa prosperidade, né? Bert Hellinger diz que com a mãe o dinheiro vem. Então, olha como é exatamente o caso dela, né? O dinheiro parou de vir, porque eu estava numa dinâmica com a minha mãe, e com meu pai o dinheiro fica. Ele não só fica como transborda, porque nós somos o maior sucesso da nossa mãe, e o nosso pai é aquele que leva a gente para o mundo. Então, é aquele lugar do transbordar mesmo essa prosperidade. Então, sem essa união com apaziguamento do que foi vivido nessa história familiar, de fato, a gente não consegue tomar a força para viver a verdadeira prosperidade. Assim, acredito que esse exemplo tenha conseguido trazer com força a importância desse lugar, né, de pai e mãe, para a gente se fortalecer e poder viver essa prosperidade. Com certeza. E eu quero que você fale também sobre essa questão de tomar pai e tomar mãe, né? Que, para quem não conhece a constelação, né, essa é algo bem importante dentro desse pensamento sistêmico, né, Lorena? Sim. E que não é tão simples das pessoas entenderem e Sim. também não é simples de colocar em prática. Porque às vezes a gente tem históricos aí de abandono, de muitos conflitos, de muitas brigas, de abusos, né? Então as pessoas dizem assim, mas como que eu vou tomar o meu pai? Eu não quero conviver com ele. Como que eu vou tomar minha mãe? Ela fez horrores para mim. Então, né, às vezes as pessoas confundem. Então quer dizer que eu preciso perdoar, que eu preciso botar para dentro da minha casa. Eu não quero conviver. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, né, para as pessoas entenderem o que é tomar pai e mãe. É muito interessante, porque as pessoas realmente acham que a constelação, ela diz que, tá, você tem que tomar pai e mãe, honrar pai e mãe, e isso quer dizer que você tem que todo dia ir lá, conviver com eles, prestar contas, abraçar, beijar, te amo, emprestar dinheiro, né? Tem um monte de coisas que as pessoas acreditam que seja isso, quando que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? O tomar pai e mãe é você concordar com tudo como foi. Por quê? Por que a gente precisa, na alma, ter essa concordância com tudo como foi? Eu sei que é muito complexo quando você teve vivências desafiadoras, que a gente sente que foi causadas por pai ou por mãe, mas é entender que, assim, você é exatamente o resultado desse pai e dessa mãe. Então, absolutamente tudo aquilo que você não concorda é tudo que você é, você querendo ou não. E quanto mais você não concorda, mais você fica daquele jeito. Quanto mais a gente rejeita, exclui, julga, critica, mais daquela forma ali você fica. E é entender que você tem o pai e a mãe certos para você. Porque pensa comigo, se não fosse o componente biológico do seu pai e o componente biológico da sua mãe em união, você não teria nascido. Se fosse um outro componente biológico, se fosse um outro pai, se fosse uma outra mãe, já não seria você. Então, você é feita daquele componente ali, biológico, de pai e de mãe. Então, você é a filha certa para eles e eles são os pais certos para você. Todas as problemáticas que existem no meio dessa relação aí falam muito mais sobre os nossos egos, aquilo que a gente recebe não tem para onde fugir, e muitas das vezes das dinâmicas que eles viveram com os próprios pais. Então, é o esquema da árvore genealógica, né? Temos pessoas que não se resolveram emocionalmente, não tinham consciência para fazer esse trabalho emocional que a gente hoje tem, e tem de monte, graças a Deus, né? A gente hoje já pode entregar coisas muito diferentes para os nossos filhos, porque somos a geração mais privilegiada até agora, né? Perto do que eles viveram.
Então, esses pais têm muitos componentes de dor vividos com os seus avós, com os pais deles. E por não saberem lidar emocionalmente com isso, o que eles fizeram? Projetaram em nós. Né? Então, nós somos muito mais a projeção daquilo que eles sentiram dor, daquilo que eles não tiveram, do que faltou, do que o componente biológico, que é para onde a gente tem que olhar efetivamente, aquele componente da alma. Né? Eu sou a filha certa para eles, e eles são os pais certos para mim. O que aconteceu nesse inteirinho aí, não cabe a mim julgar, porque quanto mais eu entro nesse lugar, mais parecida ainda eu sou, e tento honrá-los de formas que só vai prejudicar todo o sistema. Mas quando eu assumo o meu lugar de filha deles, eles são os pais certos, eu sou a filha certa, aí sim eu começo a conseguir fazer um pouquinho diferente, que permite a evolução não só de mim, mas de todos que vão vir depois, como aqueles também que já vieram antes, né? É como se eu dissesse para toda a minha ancestralidade, para os meus pais, assim, tudo que vocês viveram não foi em vão. Agora, a partir de agora, a gente tem livre acesso a essa prosperidade, a felicidade, ao amor, né, e tudo mais que a gente tanto deseja. Então, tomar é concordar com tudo como foi. Entendendo que nossos pais, existe o equilíbrio do dar e receber, né, que é uma das leis sistêmicas também. Mas os pais, eles só dão para os filhos, e os filhos tomam. E eles não esperam receber da gente, porque é impossível receber dos filhos. Porque o que eles deram para a gente foi o dom da vida. Como que se retribui o dom da vida? Impossível. Impossível, né? Você só consegue realmente honrar aquilo ali fazendo da sua vida algo incrível, trazendo os descendentes, trazendo os seus projetos de vida, deixando um legado no mundo. Assim você até consegue devolver um pouquinho para esse sistema familiar, né? Mas não nesse sentido de pagando as suas contas, te encontrando e suportando, às vezes, muita dor, que eu vou estar, tipo, te retribuindo tudo que você me deu. Não, é fazendo o seu, crescendo, expandindo cada vez mais. Somente assim você vai fazer ali a honra ao seu sistema familiar como um todo, sabe? Sim. Não sei se ficou bem explicado isso. Eu não sei se você concorda, assim, mas é mais um movimento interno nosso Sim. do que sentar com pai e mãe e conversar, Sim, né? exatamente. É isso, né? É interno, é totalmente interno. E é a partir dali, de apaziguar isso internamente no coração, que você fala assim, ok, foi desafiador, foi do jeito que foi, mas agora eu também posso ser o meu pai e minha mãe interno. Então, o que eu sinto que faltou? Ah, faltou isso, faltou aquilo e tal. Faz a lista do que faltou. E aí agora olha para cada item e fala assim, será que eu estou me dando isso? Uau! Ou será que eu estou fazendo a mesma coisa que eu estou reclamando aqui? Porque quando a gente cresce, a gente adultece, a gente vem para a fase adulta, a gente também precisa ser o nosso pai e nossa mãe internos. Então, sai desse lugar de achar que tudo faltou e começa a se entregar isso agora. Né? Começa a se ver, começa a se reconhecer, a se valorizar, a se amar, a fazer tudo aquilo que você sente que faltou, que agora você tem total condição para fazer esse preenchimento interno também. Então, é realmente assumir o seu lugar no mundo, né, Lorena? Como Sim. adulto, como filha, no meu caso, né, filha dos pais que eu tive, o que eu posso fazer dessa vida que eles me deram? Exatamente, exatamente. E a partir desse lugar é que eu consigo acessar a prosperidade. Exatamente. A partir daí que o fluxo vai acontecer com total naturalidade. Claro que tem muitas camadas, né? Exato, exatamente. Então você vem para essa, daqui a pouco você começa a sentir um negocinho aqui, tem mais uma camadinha mais profunda para ver aí. E vamos embora, vamos acessar, vamos acessar. E aí também é importante, né, Lorena, a gente encarar os desafios e os desconfortos como presentes, porque no caso dessa sua cliente, né, os meus clientes começaram a cancelar, começaram a sumir, então isso é um sintoma.
É um Sim, sinal de, ó, exatamente. preciso olhar para isso daqui. Exatamente. Nada está acontecendo por acaso, né? Quando a gente vem para esse lugar aqui de expansão de consciência, a gente percebe isso. Nada está acontecendo por acaso. O tempo todo você está recebendo sinais. O nosso corpo, ele tem todas as informações das dores, dos traumas. Então, às vezes, a gente está naquele super piloto automático, não tendo tempo para nada, mas aí você vai e adoece. Ou teu corpo começa a vir uma dor de garganta. Gente, isso tudo é um sinal, né? É o teu corpo falando: para, pelo amor de Deus, respira e olha para isso aqui, tem algo que você precisa ver. Mas aí a gente bota o pé no acelerador, né? Se medica e tal, fica uns dias em casa e toca para a vida, segue o fluxo. Mas aí é aquela espiral, né? Aquele looping, que aí a pessoa chega e fala: meu Deus, eu estou sempre vivendo a mesma coisa. E assim você vai viver até que você realmente queira parar para olhar para isso. E voltando para o seu relato inicial, né, quando o seu esposo fez o questionamento, né, será que é só isso mesmo? É acordar de manhã, levar os filhos na creche, passar o dia inteiro trabalhando, pegar eles na creche, e dar banho, dar janta, e dorme, e dá conta da casa, dorme, começa tudo de novo, né? Então, eu tenho hoje a percepção, Lorena, e eu queria que você falasse sobre isso, porque você já tocou nesse ponto, né, do fluxo, prosperidade é fluxo, né? Uhum. É um movimento natural. Quando a gente está, eu entendo também como um sintoma, né? Essa vida de esforço, né? De sacrifício. Para Sim, mim, hoje eu tenho muita clareza disso. Quando a gente está tendo que fazer muito esforço, muito sacrifício, a gente está indo contra o que seria natural para nós. E aí sim, parece que a prosperidade nunca chega, né? exatamente. Exatamente. E aí tem dinâmica para ser vista aí, com certeza, né? Se você se esforça, se você dá o seu máximo e parece que ela não vem, tem uma dinâmica para ser vista aí, para ser reconhecida. Então, como foi a história da sua ancestralidade, a história dos seus pais? Quem se esforçou muito e nunca alcançou essa prosperidade? Parecida com quem você fica quando isso acontece? E aí a gente começa a sair desse lugar de, eu só faço e nada dá certo. Eu sei que é isso que está acontecendo, mas espera aí, vamos tentar olhar o que tem por trás disso, né? Quem aí da sua família, com quem você fica parecido se você fizer isso? Com quem será que você precisa ajustar a relação, olhar com outros olhos, reconhecer, ressignificar e dar o lugar dessa pessoa? Porque a gente, geralmente, para que alguém do nosso sistema familiar seja visto, a gente começa a assumir os mesmos problemas daquela pessoa, né? Que Então, loucura isso, né? exatamente. Tem um espaço vazio ali naquela árvore que é cheia de galhos, cheia de raízes. Cortaram ali um pedaço. E aí, será que você não está assumindo um lugar, já que é muito importante que todo mundo no teu sistema tenha um lugar? E aí você olha a sua alma, né? Olha para isso e fala: nossa, tá faltando ali, eu vou assumir aqui, eu vou sentar naquela cadeira ali. E aí eu vou, me esforço, e não vejo o resultado. Estou fora do meu lugar. Eu estou assumindo o papel de outra pessoa. Então, se isso está acontecendo, tem dinâmica para ser vista, tem algo para ser reconhecido. E quanto antes a gente começar a acreditar que isso é real, e mais do que isso, que isso pode ser uma fase da sua vida para você trazer um grande boom para o seu sistema familiar e você alcançar onde você quer chegar. Nossa, gente, mais rápido, mais fácil, com mais fluidez, facilidade, alegria e glória, você vai chegar no lugar onde você quer chegar. Com certeza. Lorena, hoje você trabalha com o protocolo da prosperidade, né? Que foi uma Isso. criação sua, da qual Uhum. eu participo, sou uma testemunha do quanto é maravilhoso, do quanto contribui, né, para a minha vida. E eu queria que você falasse também sobre isso, como que surgiu, como que você criou isso, né? Uhum. E como é que tem sido essa experiência de ofertar isso para o mundo? Olha, isso é muito louco, né? Porque
Quando tudo começou, a minha maior indagação era: eu não tenho criatividade, eu não consigo criar nada autoral, eu fico olhando o Instagram dos outros e tentando copiar. E isso é muito comum quando a gente começa, né? A gente tem muitas feridas inúmeras. Se eu fosse dizer aqui todas as minhas, já que eu já sei, eu ia passar o dia inteiro aqui falando. Mas esse lugar da comparação, ele é muito forte. E traz para a gente esse lugar do nosso feminino, né? Que está super ferido, que está acostumada a esse lugar de comparação, de não querer estar junto de mulheres, que mulheres são irritantes e etc. E esse foi um segundo ramo que eu trilhei depois que eu entrei para esse universo do autoconhecimento. E aí que eu amei a constelação, depois eu comecei a amar as terapias energéticas, e comecei a fazer os meus atendimentos assim. Eu oferecia a constelação e oferecia depois o atendimento com a terapia energética, porque eu acredito muito na união das duas ferramentas. E aí foi passando e eu falei, gente, eu preciso de uma mesa onde eu faça tudo num lugar só. Só que aí, tipo, não surta, né? Tu acha que tu vai fazer um negócio desse? Não viaja na maionese. Quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Só que aí foi ficando cada vez mais forte, e eu estava também nesse universo do feminino, né, de equilibrar masculino e feminino, trazendo muito isso para as minhas clientes. E até que foi vindo, eu também encontrei a Nath, que me deu toda essa mentoria, esse apoio para a criação dessa mesa radiônica. E aí nasceu a mesa sistêmica do poder feminino, e depois, um tempo depois, eu criei a mesa da prosperidade, com os gráficos, né, radiestésicos voltados para a prosperidade. E o protocolo nada mais é do que a união dessas duas mesas, onde a gente consegue identificar sistemicamente onde está ali, né, o problema, a dinâmica, o nó do teu sistema familiar. Então, através da mesa, a gente já faz esse papel de revelar, reconhecer, porque a gente vê na mesa o movimento, né, através do pêndulo, você vê, você já reconhece ali através da sua história, e depois a gente vai para o tratamento através das geometrias sagradas e dos gráficos. Então, é assim que tem funcionado o protocolo da prosperidade, que eu venho fazendo em grupos, algumas individuais também, mas eu trago ali aqueles temas que eu sei que são os maiores emaranhados que vêm, que surgem, os nós do nosso dia a dia, que não deixam a gente chegar onde a gente quer. Eu pego ali a mesa e falo, ok, onde está a raiz disso? Eu preciso ver isso agora e trazer para elas, né? E aí a gente consegue fazer essa parte de diagnóstico e mais a parte de tratamento e ativação dessa prosperidade. E é importante também, né, Lorena, a constância. Não é fazer só um atendimento pontual e não olho mais para isso, justamente por todas aquelas camadas, né? Exatamente. Então, ali no protocolo, você está acompanhando as pessoas, né? Seja no individual ou no grupo, tem esse olhar mais profundo, né? Sim, com certeza. E essa semana que passou também, uma cliente veio e a gente está começando um novo ciclo da terapia sistêmica. Aí eu fiz uma tiragem para ela e falei, olha, esse novo ciclo, a gente vai ter que olhar para pai e mãe. Aí ela, mas Lorena, a gente está fazendo isso desde que a gente começou. Eu, filha, olha, o que eu posso te dizer é que vai ser isso a vida inteira, porque são muitas camadas, né? São muitas coisas, assim, gente. A gente olha, quando a gente olha e acha que a gente é só isso aqui, que o pai e a mãe é só aquilo ali, nossa, a gente está muito louco de achar que é só isso, né? Tem muita coisa envolvida, tem muitas histórias, tem toda uma ancestralidade que a gente não faz ideia do que eles viveram, e isso está impregnado no nosso DNA, né? Dentro da gente, está passando aqui dentro da gente, todas essas histórias que a gente não faz ideia. Então, vai ser isso a vida inteira, sim. A gente tem muita coisa para ver com nossos pais e com o nosso pai e com a nossa mãe, e quanto mais a gente olhar, quanto mais a gente acessar, mais a gente vai para o próximo nível. Então, é isso. Então, quanto antes começar a olhar, melhor, né? Porque tem muito trabalho pela frente, né? Exatamente. Como eu disse, né? Eu comecei em 2020,
Mas, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que 2020 foi difícil, 2021 foi difícil, 2022 foi difícil, foi desafiador. Parecia que não ia andar nunca esse negócio, e aí o que eu faço? E aí, a partir de 2023 para cá, é que eu estou vendo esse fluxo, onde, sabe, eu olho para frente e falo assim: vai vir. O que ainda não chegou vai vir, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem mais aquele desespero. Mas até 2022 foram muitos processos, sabe? E a certeza maior que eu tenho é que quanto mais eu entender que tem processo, que tem camada e que eu vou dar um lugar para isso, mais esse fluir vai acontecer. Ou seja, a confiança, a tranquilidade de que tudo vai Exatamente. dar certo, não foi alcançada da noite para o dia, né, Lorena? Nossa, nunca. Foi com muito trabalho interno. Sim, sim. E a gente não para de se trabalhar, né? A gente está aqui nesse lugar de trazer essas transformações para as pessoas, mas a gente não para. Então, assim, eu estou numa mentoria, saio de uma mentoria, entro em outra, porque eu consigo observar que quando eu estou sendo acompanhada, acelera, sabe? Ter alguém para me acompanhar, ter alguém para trazer o que eu preciso olhar, o que eu preciso reconhecer, fazer doer, fazer chorar, fazer escrever muito, fazer queimar a lista de crenças. Quanto mais eu faço isso, mais a coisa anda e mais rápido acontece. Então, é isso, é trazer essa verdade para as pessoas, né? De assim, não tem milagre, não tem 3 dias de processo e a sua vida está feita. Não, gente. A gente que está aqui desse lado, a gente também está se trabalhando, a gente também está entregando os nossos problemas para outra pessoa dizer para a gente o que a gente precisa fazer. Porque quando a gente está dentro, quando a gente está envolvido, é difícil de enxergar, né? E às vezes, num atendimento que um cliente traz alguma coisa, aquilo que você fala assim: caraca, isso daí era para mim. Muitas vezes aconteceu comigo também. Né? Mas é porque quando a gente está dentro da nossa história, a gente não enxerga, mas quando a gente olha para o outro, parece que nossa, você não está vendo isso? Mas vale também muito para a gente, né? E quanto mais eu te ajudo nesse processo, mais eu vou me curando também. Então, assim, é mágico, realmente é mágico. Mas precisa da nossa vontade, da nossa entrega, da nossa dedicação e da confiança e de acreditar no processo, né? Em quem está ali do teu lado, pegando na tua mão e falando: vamos embora, eu estou contigo aqui, vamos, não para, e vamos, segue. E é isso. Você trouxe uma coisa importante também, né, Lorena, que é essa questão de ter o acompanhamento, direcionamento, como isso é fundamental, porque como a gente está falando aqui de muitas camadas, de muitas feridas, algumas das quais a gente nem tem consciência, eu gosto de fazer a comparação até com a ferida física, né? Se eu tô com um Sim. corte aqui que precisa de sutura, né? Eu não, eu Uhum. sozinha, eu, Marcela, sozinha, não tenho condições de mexer naquela ferida que está doendo, Uhum. higienizar, fazer os pontos, fazer o curativo. Eu vou Sim. precisar de um profissional da saúde para fazer isso comigo. Sim. Na ferida emocional, é a mesma coisa, né? Exatamente. E entender que a ferida emocional, uma hora ela fecha, mas ela se torna uma cicatriz. Ela vai estar sempre ali, aquela cicatriz. E aquela cicatriz, ela não só é toda vez que você olhar para ela, você vai se lembrar daquela dorzinha e talvez você precise voltar ali para trabalhar alguma coisa, mas aquela cicatriz, ela também está ali para te falar: olha a força que você tem. Olha a tua potência, olha o que você já superou, o que você já reconheceu e você está num outro nível. Então, as cicatrizes, elas sempre vão estar aqui. Ou para mostrar para a gente que a gente ainda pode trabalhar alguma coisinha ali naquela história, ou para servir de potência para o que você já resolveu e que te levou para um próximo nível. E esse reconhecimento vai te levar para outro ainda maior, sabe? Então, assim, acompanhamento é muito necessário. Eu sou acompanhada, então, assim, não é papo de venda, né? Eu sou acompanhada, e quando acaba o meu prazo ali, que eu estou num acompanhamento com alguém, eu vou buscar ou aquela mesma pessoa para continuar, ou outra pessoa. Hoje eu não me vejo fazendo o que eu estou fazendo, indo para onde eu quero ir, sem ter alguém me acompanhando. Isso para mim é fora de cogitação, sabe? Porque
Os avanços que eu tive nesse lugar foram surpreendentes. Exatamente, porque eu não vou fazer o curativo num lugar que está doendo muito. Eu preciso que alguém me Sim, ajude, né? Nem que sim. seja aquelas. Sabe aquele momento que a criança vai fazer pontos na emergência, né? E a mãe está Aham. ali segurando a mãozinha e pode chorar, meu filho, vai dar tudo certo. É um É apoio isso, né? emocional, né? Sozinho a gente não consegue fazer tudo, né? Então é Sim, com fundamental a gente certeza. aceitar ajuda. Lorena, foi um prazer imenso conversar contigo. Espero que a gente grave outros episódios também, com Com outras certeza. feridas, outras camadas, né? E outras Bora. descobertas que você vai tendo ali ao longo da sua jornada. Com Gratidão. certeza. Eu que agradeço por essa grande permissão aí do universo e seu também. Quero que você deixe também o seu Instagram para que as pessoas Assim, te conheçam, te sigam, te acompanhem também. por favor, meu Instagram é @eu.lorenavarone. Espero por vocês lá para que eu possa ser luz e percepção nas suas questões. Gratidão imensa. Um beijo grande. Beijo. Gratidão. E esse foi mais um episódio, então, do Conversas com o Universo. Semana que vem, um novo episódio com mais um universo particular, trazendo expansão de consciência e muita reflexão para você. Até mais!